Olá, gente, boa noite. Vamos para a nossa live. E pensando muito nessa live, eu estava aqui, como tem sido esses dias, né? A gente está vendo essa questão toda da pandemia ter crescido muito o número de mortos, e a gente está vendo também cidades em lockdown, né? Estados em lockdown. São Paulo vai entrar em lockdown a partir de sábado, e a gente sabe que no Sul tem outros estados, Rio Grande do Sul, enfim, a gente está vivendo um momento muito difícil, né? O que vai acontecer no Rio de Janeiro, a gente vai saber ainda hoje, né? Parece. Mas aí eu estava pensando que o meu convidado de hoje vai falar sobre uma coisa que para mim é muito importante, que é a devoção a São Miguel Arcanjo, né? Eu sou devota de São Miguel, né? Quem me conhece sabe que eu tenho várias imagens de São Miguel. E já fui ao Santuário de São Miguel, um dos mais importantes, que é em Monte Gargano. A gente vai conversar com o padre João Cláudio, que é o nosso entrevistado de hoje, aqui na live, sobre isso. E vamos ver por que a gente precisa entender a força dessa devoção a São Miguel Arcanjo, né? Ele tem uma trajetória de vida muito interessante, porque ele conseguiu fazer dessa devoção a São Miguel Arcanjo um momento único na paróquia que ele reza missa, na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Niterói, que leva multidões, principalmente de jovens, né? E o que essa devoção pode nos trazer, né? Eu acho que São Miguel é uma presença muito forte na nossa vida. Para mim, eu acho que ele sempre me protegeu, e ele é protetor de vários sindicatos, várias profissões, inclusive dos policiais. Mas é mais do que tudo, ele é quem é com Deus, né? A gente sabe, né? Enfim, eu acho que vale a pena a gente entender o que significa essa devoção a São Miguel Arcanjo. Então, eu vou chamar agora o Padre Cláudio, que ele já deve estar aqui. O Padre João Cláudio já está aqui, já envia a solicitação. Muito bem, porque lembra que a gente passou por momentos difíceis da outra agora. Boa noite, Oi! Márcia. Tudo bom, Padre João Cláudio? Que bom! Que bom poder falar com você, Padre João Cláudio. Eu quero mostrar aqui o seu livro, ó, sobre a vida dele, Uma Vida de Luta, escrita pelo jornalista Leonardo Bruno, né? Eu li o livro, você tá com ele. Eu li o livro, marquei algumas coisas para a gente conversar. Mas queria começar perguntando por que você começou essa devoção a São Miguel Arcanjo nas missas? Bem, boa noite, Márcia. Boa noite aos amigos que estão aqui no Instagram, que estão aqui na rede social. Nós começamos essa missa, foi muito interessante. Eu hoje vejo que nós fomos escolhidos, porque nós trocamos um crucifixo de altar em 2008 por uma imagem de São Miguel. Era muito difícil naquela época encontrar uma imagem de São Miguel. Enfim, não se tinha, assim, de maneira tão pública essa devoção. Tinha, assim, alguns lugares, né, que até foram as minhas influências, mas, assim, de maneira popular, não tinha. Então, nós começamos, nós trocamos uma imagem de São Miguel, entronizamos no domingo de Páscoa de 2008, na frente da Capela do Santíssimo. E naquele ano foi em março de 2008. E nós começamos a fazer as orações a São Miguel de março até setembro, todos os dias. E resolvemos preparar uma missa para São Miguel. Aquele ano era uma campanha da Fraternidade sobre a questão, se não me falha a memória, que estava se falando muito da segurança pública, e a gente pediu, eu falei assim, poxa, já que a segurança pública nesse mundo aqui está muito difícil, vamos recorrer ao céu. Ficamos em oração. Divina. E aí começamos aquela oração, e a gente não imaginava, eu e um grupo de pessoas da igreja, a nossa igrejinha aqui no bairro, ele é um bairro de Niterói, apesar de ter o nome Bairro de Fátima, aqui de Niterói, era uma igreja muito desconhecida. Inclusive, era um bairro de minoria católica, aqui em Niterói.
E muitos moradores nem sabiam que tinha uma igreja. E eu cheguei aqui em 2005 e só em 2008 a gente fez essa troca e começamos as orações a São Miguel. E era uma coisa muito assim, particular, pessoal. E eu percebi que, com o decorrer dos meses que a gente foi fazendo as orações, existia uma necessidade, uma carência muito grande das pessoas em rezar a São Miguel. E um respeito muito grande, porque São Miguel ele passa um encorajamento para todos nós, uma força. E aí resolvemos fazer essa missa. E na primeira missa, já no dia 29 de setembro de 2008, e aí essa missa, ela me remeteu a uma missa que ocorria na Canção Nova, na comunidade Canção Nova em São Paulo, quando lá eu passei alguns meses, tem até no livro. Eu li. E eu me remeti àquela missa que tinha numa segunda-feira e peguei o livro, pedi autorização ao bispo aqui, né? Tem que pedir, para na missa na época. Tem que pedir autorização para fazer a oração de São Miguel, é isso? Tem. Mesmo que não seja, e depois eu até posso explicar isso melhor, apesar de ser uma oração de exorcismo, né, que é a oração do Padre, ela não é uma ordem direta, ela não é um exorcismo propriamente dito, é uma oração que é feita em forma de oração de libertação. A gente não está fazendo uma ordem direta ao demônio, a gente está pedindo a São Miguel para que ele possa interceder. Então a gente usa nessa intenção. E aí, por isso que... É bem diferente, né? Não é um exorcismo, né? Não é o ritual sacramental do exorcismo, não. Mas a gente pode fazer essa oração na intenção de São Miguel. E o ritual do exorcismo seria você dar uma ordem direta ao demônio. Isso até eu fiz um curso que depois eu tive isso na formação muito bem. O tema era esse. E aí fizemos a missa, com autorização, na época de Dom Alano, que era o bispo aqui, o arcebispo. E fizemos essa missa de São Miguel, a primeira. E começou a aparecer gente que a gente nunca imaginou que fosse vir. E o detalhe, apareceu muita gente que não era católico praticante, e muita gente não católica. E muita gente assim que não tinha uma vivência de igreja. E aquela missa eu fiquei espantado, e as pessoas ali, nós ficamos espantados, porque nós quisemos e fizemos a recuperação dos sacramentais, que é, primeiro, a água benta, que poucas pessoas utilizavam, o sal bento, que fazem parte do ritual, mas que especificamente na vida da igreja já se usava o sal. Né? Depois a vela. As pessoas não tinham mais hábito de acender velas, nem nos velários, assim que tem em algumas igrejas mais antigas, né? E a gente começou a trazer esses elementos, e isso atraiu muita gente, porque muita gente gosta desses elementos sacramentais da nossa igreja. Não são sacramentos, são os sacramentais. Qual é o simbolismo deles dentro da religião? Acender uma vela, o sal, a água. Por que eles são tão importantes nesse momento? Então, vamos lá. A vela, ela remete ao Círio Pascal, que é aquela vela que a gente abençoa, aquele círio grande que a gente abençoa no Sábado Santo e que representa ali, que a gente fere com aqueles cravos, e representa ali o Cristo ressuscitado, a luz do Cristo ressuscitado. Por isso a gente acende as velas na missa de São Miguel na luz do Círio Pascal, para dar essa dimensão de vitória da luz sobre as trevas, do Cristo sobre o mal. A água é fonte da vida, né? É o sentido da vida eterna, é o sentido do batismo. Algumas pessoas, às vezes na internet, elas pegam a imagem descontextualizada, né? e tenta meio que polemizar ou ridicularizar, sem entender
Que às vezes eu pego o balde mesmo e jogo na pessoa. Você pega o balde, joga o balde na pessoa. Mas Na por quê? pessoa, às Você vezes um escolhe a balde. pessoa ou você tem uma intuição que aquela pessoa Eu tenho precisa? uma intuição. Eu tenho uma intuição. É aleatório, eu não sei. É uma intuição. Eu sinto que tem que jogar. E nós já tivemos testemunhos aqui de pessoas que sofriam certos problemas emocionais, físicos, e com um susto, com aquela água, ela meio que deu uma acordada. Tinha uma jovem que foi levada à missa uma vez, e que eu, sem saber, joguei a água benta, e depois ela veio dar um testemunho. E ela falou que ela havia perdido um namorado, e ela não estava aceitando a morte daquele namorado, e ela estava meio que definhando e morrendo. Ela não queria aceitar. E ela disse que aquela água, quando bateu nela, foi meio que o sentido de acordar. Ela meio que acordou. Mas eu aviso as pessoas que eu vou jogar bastante água. E a água, ela remete a isso. Baptizar, quer dizer, é no sentido de você mergulhar a pessoa na água e puxar. Que era o que João Batista fazia no Rio Jordão. E que a igreja fazia. Se você vai nas igrejas mais antigas de Roma, você vê naquele altar uma espécie de uma piscina, né? Um altar que você fecha assim, e as pessoas inundavam para os batismos de imersão dentro das igrejas. Então isso tem um fundamento. A água benta na cabeça das pessoas tem um fundamento. Um balde de água pode parecer, para quem não conhece a tradição da igreja, pode parecer uma coisa descontextualizada, até desrespeitosa. Mas para quem está ali e está vivenciando uma experiência, aquilo ali é um hálito, um ânimo de vida, um sopro. E o sal, né, representa a vida. Né? Cristo era o sal da terra. Então é a água, o sal e a luz, que são bastante presentes. Tem pessoas aqui escrevendo que saem de lá com a alma lavada. Outras, eu saio bem molhado, meu cabelo todo molhado. Já levei banho, vários aqui escrevendo. Sal, banho. E assim, e as pessoas elas têm necessidade dessa experiência fenomenológica, sabe? Essa experiência física, de se molhar. A gente canta, né? Chuva de graça, me molhará. Mas você não se molha. É verdade. Então as pessoas querem a água. E a gente joga a água. O Padre Marcelo, quantas e quantas vezes o Padre Marcelo Rossi, né, lá no santuário, e antes lá na Igreja Bizantina, ele jogava baldes com água. Porque a água ela tem essa representatividade de vida nova, de renascimento, de batismo, de graça. É verdade. Né? Agora, então, assim, Padre e o João sal Cláudio, também. E o sal também, né? Agora, Padre João Cláudio, você sentiu que os jovens ficaram mais assim interessados na devoção a São Miguel? Então, sim. Principalmente o jovem que não ia à igreja. E eu acho que não só a devoção. Através da devoção de São Miguel, eles tiveram contato com Nossa Senhora de Fátima, que é a padroeira da igreja, e eu costumo dizer que foi ela que levou São Miguel para lá. E a partir de Nossa Senhora, com o próprio Cristo e com a igreja. Agora, então nós tivemos... Não, eu ia perguntar por que a gente não tem hoje em dia, em todas as missas, a presença de São Miguel como se tinha antigamente, né? E por que São Miguel, às vezes, não é tão, vamos dizer assim, visível para as pessoas? Eu sou devota de São Miguel. Eu trouxe até uma imagem aqui de São Miguel para a nossa live. Então, eu só saio com o meu anel de São Miguel. Eu sou uma pessoa que eu tenho em São Miguel, uma figura presente na minha vida. Mas muitas pessoas não têm essa ideia do Arcanjo Miguel, né? Que está presente em praticamente várias religiões, né? Judaísmo, islamismo, catolicismo, cristianismo, né? E você até li no livro em algumas religiões afro também, né? Então, por que essa devoção não ficou mais forte, né? Eu preciso confessar uma coisa para você e para o pessoal que está aqui.
antes de 2008, eu não era devoto de São Miguel. Eu conhecia muito pouco São Miguel. Eu estudei muito pouco a angelologia, que é a matéria que trata dos anjos na teologia. Eu fui chamado, eu fui introduzido nessa realidade dentro da minha vida, por essa imagem que a gente começou a fazer as missas. Porque daquela missa do dia 29 de setembro de 2008 até agora, fizemos na última no sábado, porque nós não fazemos no domingo, só quando 29 de setembro cai no domingo. Uhum. A gente mantém o domingo, mas a gente faz na véspera. De lá para cá, a gente faz a missa de São Miguel ininterruptamente. E de uns 3 a 4 anos para cá, Márcia, a gente faz 3 missas. Por dia? 3 por dia. Para poder alcançar o número das pessoas que acorrem até lá. E mesmo com esse momento que a gente está vivendo, né, de doença global, a gente, mesmo sem ninguém, nós fazemos, e o número de pessoas nos acompanhando pela internet é grande. Isso eu comecei, nós estamos fazendo 13 anos. Eu queria deixar claro uma coisa. A minha ideia e a inspiração que eu tive foi de não dar publicidade à missa. Então a gente só começou a transmitir a missa em 2018. Por causa dos pedidos das pessoas. Porque tem que ser uma experiência real, vivenciada ali. Nosso intuito nunca foi se utilizar, e esse é o meu medo, da devoção de São Miguel para me promover. Uhum. Eu só aceitei porque a gente ganhou um equipamento para fazer uma web rádio. E aí as pessoas fora do Brasil, nós temos gente na África, nos Estados Unidos que nos acompanha, que nos pede Portugal, tem gente no Timor-Leste que nos pede. Então eu tive que ser obrigado a fazer isso. Ano passado, em fevereiro, antes de acontecer tudo isso, eu ia retirar novamente da internet e deixar só para as pessoas que vêm. Uhum. Porque o nosso intuito aqui é realmente a oração, a intercessão. Depois, uma coisa que é importante dizer para as pessoas, não é sessão do descarrego, gente. As pessoas acham... nada. As pessoas acham que pessoas vão cair, que vão passar mal, vão ficar se estrebuchando. Não. Eu diria que é uma missa muito mais de acolhida e intercessão. É de intercessão. A missa ela começa normalmente 2 horas antes com orações. Tá? Não é uma missa só, é um momento de oração com testemunhos que precede a missa. E as orações são orações para São Miguel? Específicas do devocionário. Tem aqui no livro, né, Padre João Cláudio? Aqui tem várias orações. Isso. E a nossa ideia, e a ideia desse livro, com o Alzer e com o Bruno, queria agradecer o pessoal da Máquina de Livros, e o Bruno, Leonardo, assim, pessoas maravilhosas. E eu me sinto muito honrado, porque esse aqui, para mim, é um testemunho que eu estou dando da minha vida. Eu, há 5 anos, escuto os testemunhos das pessoas. E aí, a minha ideia original era contar a história de São Miguel e contar a história das orações. Aí o Bruno e o Alzer falaram, não, por que você não dá o seu testemunho? Eles foram na missa de São Miguel, dê o seu testemunho, conte a sua história, porque a sua história de vida é interessante, partilha. Então eu tirei assim para dar uma parte aqui de testemunho da minha vida e não foi me promover, pelo amor de Deus. E é um testemunho de um devoto que eu me tornei de São Miguel, com as orações para que as pessoas possam rezar. Claro.
Agora, E aí a gente começou a fazer as missas só. E aí, quando o pessoal, na hora, levantava um celular para filmar, falava: não, não, gente, por favor. Porque eu sei o quanto as pessoas já, há 20 anos atrás, quando eu vi essas missas na Canção Nova, de Pura Libertação, o quanto essa missa fazia bem, mas o quanto as pessoas, por dar publicidade, não entendiam e isso prejudicou a própria missa lá. claro. Agora, Padre João Então, Cláudio, eu estava lendo aqui, a sua vida é super interessante, né? Porque você teve um diagnóstico de câncer terminal, que na verdade você superou. Você fez uma bariátrica, quando pesava isso. 160 quilos e Sim, superou essa bariátrica, né? É lutador de jiu-jitsu, né? Estou falando para mostrar as características que você tem. E tem o corpo tatuado, né? Tem 27 tatuagens, inclusive uma de São Miguel enorme, no braço, não é? tem no livro. Tá tudo no livro. E você aqui declara que não tem pretensões de subir na hierarquia da igreja, até porque a tatuagem seria até uma coisa que não seria muito bem vista, né? Apesar do Isso, Papa Francisco ter dito que a gente tem que olhar além da tatuagem, né? Que a é tatuagem em verdade. si não quer dizer muita coisa e apenas um statement da pessoa, né? Mas eu Esse entendo que é ponto, difícil, né? Entendo que é difícil dentro de uma hierarquia como a Igreja Católica, o padre todo tatuado, né? Mas isso te na minha aproxima, casa era difícil. mas isso te aproximou também dos fiéis, né? Porque, além de tudo, você adora samba e também sai em escola de samba, né? Então, é uma coisa assim Isso. que a gente não espera muito dentro da Igreja Católica. Mas você É, criou isso tudo e essa devoção de São Miguel que é muito forte, né? Então, isso. eu queria que você falasse um pouquinho dessa mistura toda sua, né, Padre João Cláudio, que está no livro. Assim, deixa eu dizer uma coisa que eu acho que eu falo muito pouco sobre isso na minha vida particular. Márcia, eu sou filho de pais divorciados. A minha mãe foi daquela geração que era chamada de desquitada. E só quem viveu aquela época sabe quanto doía isso. É verdade. Sabe? Minha mãe era mal vista por ter sido separada e depois meus avós, pais do meu pai, eles viveram juntos durante 40 anos e só foram se casar depois de 40 anos. Eles não comungavam. Iam à missa, minha avó ia à missa todo domingo e fazia questão de me levar. Ela foi minha catequista. A minha Olha, catequista foi uma pessoa que não comungava, mas que fazia de um tudo dentro da igreja. E que educou os filhos dentro da igreja. Apesar dos filhos, alguns depois, irem por outros caminhos religiosos, dentre os quais o meu pai, que foi ser espírita. Meu pai era da Umbanda. E as pessoas têm vergonha de falar isso também. Eu não. Eu tive uma criação, uma educação plurirreligiosa, porque a minha madrinha me levava no Jorei, lá na igreja messiânica. Depois eu ia em centros kardecistas. Depois eu fui para a igreja evangélica. Então eu tive um trânsito nas religiões. A minha vida global. sempre foi muito plural. Hoje eu vejo que Deus foi preparando a minha vida. Eu fiz a primeira comunhão. Um ano depois que a minha avó faleceu, minha avó se casou, eu fui pajem do casamento da minha Ai, avó. que E eu lindo, tenho orgulho de falar isso. E que a minha lindo. avó foi fundadora da minha paróquia, uma das Olha, fundadoras. E essa paróquia hoje, aqui para a Arquidiocese de Niterói, formou 7 padres. que bonito, hein? E entre uma das Parabéns. pessoas foi o neto dela. Que Ela foi uma lindo. das pessoas que fundaram. E aí a gente vê o quanto Deus ele é capaz de fora dos nossos padrões e convenções. Uhum. Uma pessoa que ficou 40 anos indo numa igreja, ajudou a fundar,
ia na catequese, assistia a aula, ia à missa, sentava no primeiro banco, não tinha vergonha e não se sentia constrangida por não comungar. A minha avó dizia, quando eu puder comungar, você vai ver, vou fazer uma festa. Muito E ela bonito. se impunha de uma maneira muito alegre, ela nunca se sentiu constrangida, e as pessoas não constrangiam tanto quanto constrangem hoje. Nos anos 70, nos anos 80, mesmo com todas aquelas dificuldades. Eu sou neto e filho de uma família que é fruto da minha geração e da nossa geração. Eu não sou um lar católico genuinamente dentro de uma igreja católica. A minha vocação ela surge na minha adolescência, no final da minha adolescência, quando, Márcia, eu começo a perceber que eu precisava de algo maior na minha vida, a partir de uma experiência religiosa com Deus. E eu, antes de me tornar católico, eu tive uma experiência com Cristo. Que bonito. E por isso eu sou católico. Com toda a complexidade que a igreja tem, com todas as dificuldades que ela tem. E eu sempre tive na minha vida a diferença. Você pode ver aí no livro que teve gente, quando eu falei que ia entrar para o seminário, viu? Não acreditou. É mesmo? Fizeram aposta que eu não ia durar 2 meses. Que você não ia Eu tinha ficar. padrão para ser padre. Existe padrão, né? O padrão é a alma, né? Pois é. Eu era uma pessoa desportista, estudante, gostava muito de estudar, praticava esporte, era jiu-jitsu a minha vida inteira. Eu nasci dentro de um tatame. Eu sou a 3ª geração da minha família no jiu-jitsu. A minha família está no jiu-jitsu desde do início dos anos 60. A academia da minha casa, dos meus tios, foi a 2ª academia mais antiga de São Gonçalo, aqui em São Gonçalo, de 1972. Então, assim, eu fui, antes de ser o Padre João, eu fui o lutador, né? Eu fiz a natação, eu fiz esporte, futebol. A minha história... Como é que foi esse encontro com Cristo? Como é que foi essa revelação do que você deveria ser e fazer? A minha revelação foi a partir de uma desilusão. Eu era um adolescente normal, sempre fui. Me apaixonei por uma menina. E eu confesso a você que se eu não tivesse sido padre, eu teria me casado com ela. Mas assim, eu fiquei tão... E eu converso, nós somos amigos hoje, eu batizei os filhos dela. Olha que bonito também. E assim, hoje eu vejo que eu talvez não teria tido um relacionamento com ela. A gente é muito diferente. Mas assim, naquela época, para mim as coisas eram muito assim, para sempre, sabe? Era a pessoa que eu tinha achado a minha cara metade. E quando eu fiquei muito com vergonha, eu era muito tímido, muito platônico. E quando eu fui dizer para ela, ela ficou com outra pessoa. Deus, que decepção. Eu fiquei tão desiludido, eu fiquei tão triste, porque eu podia ter falado. E aí quando eu tomei coragem, falei para ela, ela falou, mas por que você não falou isso antes? Olha. Aí isso me deu um choque de querer buscar alguma coisa a mais. Eu estava precisando, eu estava me sentindo. E aí onde eu fui buscar na religião. Eu já tinha tido uma experiência na igreja evangélica, na igreja batista, aqui de São Gonçalo, lá de São Gonçalo, estou aqui em Niterói. Depois em grupos, antigamente, hoje se fala células, né? Então eu conheço bastante grupos de oração em casas. E isso foi me preparando para um dia minha mãe me levou indiscriminadamente numa missa de semana. E foi numa missa que eu tive o meu encontro com Deus. Foi numa missa que eu caí de joelhos e minha vida começou a passar como se fosse um filme. Eu me desliguei da realidade. E de repente comecei a chorar.
Eu me lembro daquele dia como se fosse hoje. Que emocionante, hein? E eu só me lembro que já tinha terminado a missa, minha mãe estava me levando para o padre falando: o que aconteceu com esse menino? Nunca vi esse menino, aconteceu com isso, para dar uma conversa com ele. Faz uma reza aí. Minha mãe era... E aí ela me levou para o padre e o padre começou a conversar comigo, era um jovem padre. E foi lindo, porque aquele padre teve paciência para me acolher e conversar comigo. E ele ficou quase 1h30 conversando comigo. Eu joguei todos os meus questionamentos. E ele, na maior paciência, no final ele falou: vem aqui, vai ter um encontro. E no sábado de adolescentes, eu era um adolescente. E vem aqui, vem aqui. Eu fui. Porque eu falei: eu preciso de alguma coisa para superar essa dor de amor que eu estava. Eu me lembro que tinha uma igreja imensa, lotada. Pensa numa Nossa Senhora de Copacabana cheia de jovens. Uhum. E eu sentado no último banco, sem conhecer ninguém. E qual era o tema? A missa. Ele estava falando da Páscoa, do Antigo Testamento, da ceia. E eu tinha aprendido isso na escola bíblica, na igreja evangélica. E ali eu fui entender a missa a partir da ótica da igreja católica, do Antigo e do Novo Testamento. E daquele dia em diante eu fiquei na igreja. Porque eu comecei a questionar o padre. Sabe aquele jogo de ping-pong? Eu lá no último banco. Sei. Alguma pergunta? Eu, pá! E adolescente muito tímido, e eu cheio de dúvidas. As dúvidas que eu não tinha tirado no dia da conversa, Tirou ali. eu tirei nesse dia. Aí ficou o padre e eu, com aqueles jovens todos olhando pra gente. E foi ali que você decidiu que você queria ser padre? Não. Ali eu decidi que eu queria ser cristão, católico, religioso, a pessoa que ia à missa, à igreja. Eu não pensava isso, muito pelo contrário, eu não me concebia padre, para você ter uma noção. Eu tinha um primo, que ele foi coroinha, ele queria ser padre, e eu ficava mexendo, zombando dele, e ele desistiu de ser coroinha por minha causa. Olha Foi muito só. engraçado, porque eu xingava ele quando ele era criança. No dia que eu fui ordenado padre, ele foi, aí foi lá no meu ouvido, me xingou, viu, seu padre? Aí chamei ele. Agora esse mundo dá volta, não esqueci não, tá? Aí Agora, beijou não minha mão, teve nem... me deu um Ô, João abraço. Cláudio, em nenhum momento você se arrependeu da sua escolha? Nenhum, eu sou Nenhum apaixonado momento. pelo que faço. Não, eu digo Nada. para você com todo carinho, não. Não, porque a minha paixão, a paixão da minha vida é Jesus Cristo. É Nossa Senhora, são os santos. Eu amo fazer a missa. Eu tenho prazer. Eu posso dizer, eu tenho 22 anos de sacerdócio. Uhum. Eu falei isso até no sábado, na missa de São Miguel. Eu tenho prazer de fazer isso. Eu não faço a missa porque é uma obrigação, mas para mim é uma necessidade da minha alma. E Sabe, você se daquele sente, dia e você eu se sente, encontrei um amor maior. e você se sente próximo, assim, já que você faz essa missa para São Miguel, lógico que Jesus é a figura central, né? Você se sente protegido por São Miguel? Você tem essa sensação da presença dele perto de você? Muita coisa. O tempo todo. Se não fosse ele, hoje eu vejo que não, se não fosse ele, tem muita coisa do meu testemunho, Márcia, que não entrou nesse livro. Do sofrimento, da dor, da cruz, da dificuldade, da depressão. Eu fui parar na Canção Nova com o Padre Jonas. Ele me disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Eu sou grato ao Padre Jonas. Eu sou grato, porque hoje, desculpa, Monsenhor Jonas, hoje, O que que ele ele disse? falou, ele disse assim para mim, depois de me ouvir, ele só disse isso. Imagina um edifício bem alto, e esse edifício cai, desaba, tem que ser demolido, porque eles precisam construir um outro edifício. Não pode sobrar nada daquele edifício antigo.
que Deus fez na sua vida, meu filho? Ele derrubou. E quando ele derruba um edifício, quando ele desconstrói, porque a gente pensa em reconstrução sem desconstrução, não. A gente pensa reconstrução sem desconstrução. Mas tem que ter uma desconstrução para reconstruir, né? Exatamente. E aí ele falou assim para mim, meu filho, Deus não deixou nem um tijolinho em pé no seu caso. Nenhum, nenhum. Agora, creia nisso, ele falou para mim. O edifício que ele vai reconstruir na sua vida vai ser muito maior, muito mais forte, muito mais firme. Porque quando ele faz isso, ele faz um edifício muito maior. E poucas pessoas passam por essa experiência profunda de desconstrução para reconstrução. E eu tomo essa palavra do Padre Jonas como uma profecia na minha vida. Porque a missa de São Miguel, e São Miguel entrou na minha vida e me protegeu de cada coisa, Márcio. E vem me protegendo de cada coisa. Que é impressionante. O Padre João Cláudio... Principalmente quando eu me permiti mostrar alguns âmbitos da minha vida que não é muito normal, né? Não é muito comum. Que é estar no samba, que é fazer a tatuagem, que é estar no esporte. As pessoas, os padres, muitos fazem esporte, muitos praticam, muitos têm tatuagem, inclusive, não sou o primeiro. Só que não mostram. Claro. Quando eu fui no programa falar desse livro aqui, e coloquei a minha cara na mídia, é óbvio que isso aí deixou muita gente com raiva. Mas eu recebi muita mensagem de colega padre do Brasil dizendo obrigado. Obrigado por ter a coragem de dar visibilidade a mim. Eu tenho depressão, teve um padre que queria se matar, e com o testemunho que eu falei, de me mostrar, de não ter medo, dessa ousadia, ele teve coragem de dizer não e buscar se restabelecer na vida dele. Aí eu disse só para esse padre, obrigado, só esse seu testemunho para mim valeu a pena todo esse sofrimento, que você está vivo, segue o seu sacerdócio. Olha, eu até quero, porque daqui a pouco a gente vai acabar, e eu estava querendo pegar aqui umas partes do seu livro, que você fala sobre a questão toda do exorcismo, que você fez o curso, mas você não é exorcista, claro. É isso. Mas você dá uma explicação, uma coisa muito interessante. Você diz assim, o demônio nos oferece dois grandes perigos. A gente achar que ele não existe ou achar que ele está em todos os lugares. O trabalho do exorcista é justamente identificar onde ele aparece de verdade. Eu achei isso sim, uma coisa muito direta e verdadeira, né? E você fala que tem 4 brechas para a entrada do mal, grandes bloqueios. O sentimento de rejeição, a culpa, o complexo de inferioridade e os medos que deixam a sua fé fraca, né? A pessoa fica fraca espiritualmente, suscetível a esses ataques. Eu achei isso muito atual, sabe? Porque a gente está num momento da pandemia que as pessoas estão com medo, estão duvidando, estão fracas, porque é uma situação muito difícil para todos nós. Sim. Então, eu estou me lembrando também, quando eu entrevistei o Pedro Siqueira, que é aquele menino que faz, aquele rapaz que faz aquelas orações, o texto, tudo. E o Pedro me dizia uma vez, Márcia, a luta que existe aqui embaixo, existe lá em cima. Nós estamos em combate, né? E a gente está falando aqui de São Miguel, que é o chefe do Exército Celeste. Quer dizer, nós estamos em combate. Como é que a gente faz nesse momento? O que você está sentindo com relação a esse combate dentro dessa pandemia, Padre João Cláudio? Eu estou aproveitando esse momento para reler os textos que eu estudei sobre o tema. Eu estou, inclusive, aqui em cima da minha mesinha, que eu estou aqui, eu estou relendo o texto do padre Gabriele Amorte, que foi o exorcista da Diocese de Roma. Ele faleceu, se não me falha a memória, em 2017. Em 2016 eu tive o privilégio de, por ocasião do curso, eu fui até ele, eu
consegui chegar até ele, eu e mais 2 colegas padres, conversar com ele lá no quarto dele, e depois ele fez um convite e eu fui assistir a uma sessão que ele fez de exorcismo. E eu tive ali um dos aprendizados mais importantes da minha vida. E ele diz, o padre Gabriel Amorth, que o exorcista, nesse livro que ele escreveu, chamado O Exorcista Conta-nos, o exorcismo sacramental, quando aquele que você tem autorização, ele é a oração em si, mas ele também ajuda a diagnosticar o mal. Né? Às vezes, aquela pessoa pode ter uma tendência psiquiátrica, e aí é preciso que se tenha uma junta de pessoas que ajudem o exorcista, médica, pedagógica. O exorcista nunca trabalha sozinho. Tá? E ele explicava que mesmo a oração te ajuda a diagnosticar. E ele até, nesse livro, dá pistas, né, de como diagnosticar um problema espiritual na pessoa, que talvez seja uma das maiores dificuldades do exorcista. E aí eu me lembro de um segundo exorcista que para mim foi o mais importante. O padre Rufus Pereira, Frei Rufus Pereira. Esse padre Rufus era indiano. Ele foi vice-presidente da Associação Internacional de Exorcismo e esteve diversas vezes no Brasil. E quando eu fiquei lá com o padre Jonas, eu acabei ficando lá uns meses, eu fiz todo o meu tratamento espiritual de cura, chamado Passos para a Cura, a partir das palestras do padre Rufus. E ele falava nos passos para a cura, dos bloqueios para a cura, que são pontos, né, que ele dizia que são frestas por onde o mal entra na nossa vida. Não é que isso vai nos levar a uma questão de possessão. Existem graduações até chegar na possessão. Claro. Mas ele identifica alguns diagnósticos de brechas que a gente precisa fazer uma cura interior profunda para podermos não darmos brecha para que o mal nos derrube. E ele dizia esses 4 pontos. Primeiro, sentimentos de rejeição. Uma pessoa que se sente rejeitada, ela é capaz de buscar, inclusive, a oração, o mal, para poder tentar revidar. Que seriam bloqueios cardeais, né? Quer dizer, cardeais que eu falo é como se fosse a fechadura para outros problemas. É, claro. Os sentimentos de culpa. A falta de capacidade que as pessoas têm de se perdoar. Isso leva ao escrúpulo. O primeiro leva à vingança. O terceiro, os sentimentos de inferiorização, os complexos de inferioridade, levam você a se diminuir, a buscar. A inferiorização te leva a buscar elementos compensatórios, que em família você deixa de ser aquele centro da família, você passa... O padre Rufo usava muito o exemplo do irmão mais novo e o irmão mais velho. Quando chegava o irmão mais novo, era o centro, o irmão mais velho ficava meio deslocado e ele se sentia inferiorizado pelo irmão mais novo. E às vezes acabava entrando em situações que poderiam levar ele à autodestruição. E ele falou dos medos. E ele dava um exemplo muito legal, padre Rufus, de uma freira que tinha um medo profundo de escuridão. E ele foi rezar ela, mas ele tinha um tratamento que era muito interessante. Ele rezava as pessoas, mas ele dizia que o maior consultório psicológico e psiquiátrico que a gente tem é o Santíssimo Sacramento. O padre Jonas ele me ensinou um tratamento que era o seguinte: eu ia para o Santíssimo, eu levava um caderno e ia escrevendo tudo a partir desses 4 pontos. Eu ia escrevendo. É um bom exercício, hein? É um bom exercício para se fazer. De tirar, inclusive, de dentro de você. Claro. E eu ficava ali, as primeiras semanas foi muito difícil tirar uma linha, 2 linhas, 3 linhas, uma página. Mas depois veio coisas que eu não me lembrava da minha vida, que eu ia escrevendo. Quando eu fui ver, Márcia,
eu escrevi um caderno de quase 150 páginas, ou mais. E no final eu tinha que procurar o padre, me confessar e ler tudo aquilo. E queimar o caderno. Era terapia. Coitado do padre Jonas, ele dormiu o tempo todo, mas ele ouviu toda a minha confissão. A leitura todinha dos 150 páginas. A pessoa tem que fazer esse expurgo de dentro de si, né? Esse processo dentro de si, esse expurgo de dentro de si, porque são brechas. Você precisa encontrar, às vezes, um pecado, às vezes, uma dificuldade que a pessoa tem, não é a causa, é o sintoma. Então, a gente precisa identificar e diagnosticar o sintoma, ou a causa, não o sintoma. E as pessoas, Márcia, elas não têm essa paciência de esperar o tempo de encontrar a causa. Não, e o tempo de Deus também, né? A gente não tem a paciência de esperar o tempo de Deus também, né? E nisso, eu comecei a ajudar as pessoas. O que foi que aconteceu comigo? Eu fiz tudo isso. E isso me ajuda muito, hoje, a identificar, a diagnosticar o que realmente precisa-se de uma oração, o que às vezes é só uma boa conversa, o que às vezes é só um bom ouvido, o que às vezes é uma palavra com um pouco mais de... e uma bênção. Mas assim, no meu atendimento, o ruim dessa pandemia é que tirou esse corpo a corpo. Eu faço mais hoje pela internet. É verdade, porque os sacerdotes viraram também psicólogos da gente, né? A gente também busca neles esse entendimento que você está dando aí. Aliás, a cadeira de psicologia está muito já dentro dos seminários, né? Então, o padre Rufus, ele foi um dos primeiros a dizer exatamente isso. Se você colocar na psicologia, teologia, elas não se contrapõem, elas se complementam. Pois é, importantíssimo isso. Você tem que ter um conhecimento da alma, porque psique é alma. E a mente da pessoa, a história da pessoa. Claro. E o padre Rufus, ele me incentivou muito a estudar. Apesar de eu não ser psicólogo, nem tenho uma cadeira, não fui fazer... Alguns colegas meus aqui de Niterói são padres e psicólogos, eles gostaram, quiseram aprofundar. Eu não tive tempo por causa dos trabalhos que a gente faz aqui. Mas a experiência me dá muito discernimento. Às vezes é até engraçado, né? A pessoa chega aqui querendo que eu exorcize as pessoas, mesmo não sendo exorcismo, quando na verdade ela precisa ao menos falar. Com certeza, e ainda mais nesse momento, né, que a gente está vivendo. Como eu falei, as pessoas estão dentro de casa, tristes, amedrontadas, né? Preocupadas. E aí São Miguel é muito importante, Márcia. Porque, assim, reza São Miguel, faça a quaresma de São Miguel. Eu não me canso de fazer a quaresma de São Miguel. Estamos rezando aqui há 354 dias. Daqui a 14 dias faz um ano. Ininterruptos. Aliás, eu quero ler uma frase aqui que você botou. Frases. É bom porque é ruim. Seria melhor se fosse pior. Adorei essa frase que mostra que São Miguel gosta de agir nas grandes dificuldades. E a outra é a que você fala, você não veio aqui para mostrar para Deus o tamanho do seu problema. Você veio aqui para mostrar para o seu problema o tamanho de Deus. É verdade isso, né? A gente tem que confiar, né? É isso aí. Assim, Márcia, essa primeira frase, ela tem uma história, porque ela é o lema do Corpo de Bombeiros do Estado do Acre. Oh! Mas eu achei tão São Miguel, esse lema, é bom porque é ruim, seria melhor se fosse pior. Porque nós cristãos, nós escolhemos a cruz. É verdade. Nós escolhemos a cruz. A quaresma que a gente está vivendo na liturgia é o quê? É ir para Jerusalém com o Senhor, passar por toda a paixão. Então, assim, é bom porque é ruim. Seria melhor se fosse pior, porque a gente escolheu o caminho difícil. Poxa, mas essa pandemia está sendo o pior, né? Oi? Essa pandemia então, está sendo pior, mas ao mesmo tempo, por outro lado, quantas pessoas estão se dando conta de que a vida delas vai além delas mesmas. Tá nas mãos, a nossa vida está nas mãos de Deus, sempre teve. Nunca ficou tão claro, né? Tão claro. Tem pessoas que tiveram a doença, que não entravam na igreja e hoje estão indo à missa. Depois que se recuperaram, que passaram pelo trauma
da intubação, no CTI, eles não iam à igreja e hoje eles estão indo. Porque eles estão percebendo que a vida deles vai mais além, ela é um dom, ela é um mistério, É verdade. sabe? E assim, as pessoas não entendem tudo na minha vida, Márcia, foi um dom, um mistério de Deus. Eu, quando entro naquela missa, eu estou ali para mostrar para Deus, para o meu problema, que Deus é maior. A cada missa que eu saio da minha casa e vou para a igreja, ou agora assistindo pela internet, mesmo dentro de casa, eu tenho que dizer para Deus, Deus, esse aqui é o meu problema. Problema, esse aqui é meu Deus, olha como ele é maior que você. Ele tem a solução. É verdade. A gente tem que Talvez a acreditar. solução que ele tenha não é a minha, do meu jeito. Mas se a gente for olhar a nossa própria vida, a nossa vida em si, fora do âmbito religioso, ela já é forjada e provada na dificuldade. Quem não passou por sofrimento na vida? Ah, senão não estaria aqui, Só que né? a gente precisa dar um sentido a ele, Verdade. É verdade. Aliás, essa sabe? pergunta E é dizer para as pessoas. a Oi? pergunta que todo mundo se faz, né? Qual é o meu propósito? Por que que eu ainda estou aqui? O que que eu estou fazendo aqui, né? Para que eu vim É para aquela, cá? é aquela pergunta que eu me fiz no início do livro. Eu estava lá deitado na maca, a gente fica lá com aquela roupa quando a gente vai fazer uma cirurgia, pelado, né? E eu pensei assim, meu Deus, e se eu morrer daqui a pouquinho naquela mesa de cirurgia? O que que eu vou levar desse mundo? E o que que eu vou deixar nesse mundo? Ali eu descobri que eu era realmente pobre. A pobreza verdadeira, ela não tem a ver com os bens materiais, mas tem a ver com o modus operandi, com o eu faço, com o que eu faço da minha própria vida. Com Eu posso ser uma certeza. pessoa pobre, mas completamente pobre financeiramente, mas completamente livre, completamente. Eu posso ser uma pessoa rica e completamente livre. Eu tenho um grande exemplo disso. O nosso servo de Deus, o Guido Schaffer. Guia do Chafre. Até nem deu tempo da gente falar que você também Nem faz a deu tempo, pesquisa mas o na Guido vida é um dos, grande exemplo dos de uma pessoa futuros. livre. Livre. Guia do Chafre, uma figura maravilhosa. É uma pessoa de Zona Sul, é uma pessoa que era livre. E você vê pessoas também. Quer dizer, a pobreza e a riqueza tem a ver não com o que você tem, mas como eu tenho as coisas. E como eu não as tenho. É E isso verdade. foi a grande conclusão que naquela primeira cirurgia eu tirei da minha experiência de vida. E pedi, Deus, me dá uma segunda chance. Deixa eu equilibrar. Deixa eu deixar algo aqui e levar coisas boas para as suas mãos quando eu chegar na hora de prestar as minhas contas a vós, que eu possa chegar com coisas boas, que eu não chegue no céu com mãos vazias. Nossa. Sabe? E olha que eu nem falei de São Miguel aqui direito, como eu gostaria de falar, mas assim, eu preciso dar esse testemunho, porque as pessoas, elas precisam entender que São Miguel, ele, quando ele fala quem como Deus, ele é a força de Deus. Ele é a força na fraqueza. São Paulo dizia, quando sou fraco é que sou forte. A gente tem meios que a igreja nos dá, a igreja é belíssima, a grande riqueza da igreja está nos sacramentais, nos sacramentos, na doutrina e na pessoa de Jesus. E é isso, não é só um livro, não é só uma vida de moralidade. Jesus tem falado muito nessa quaresma para a gente, cuidado com o fermento dos fariseus e dos mestres da lei. Com a justiça dos fariseus e a justiça dos mestres da lei. Que não é a justiça da polarização, que não é a justiça do olho por olho, dente por dente, mas é a da misericórdia, é do amor. E eu tive duas chances na minha vida de redescobrir isso, sabe? De que Deus me deu essa oportunidade de encher, assim, para que eu possa chegar no céu e oferecer a Ele. Eu não quero chegar no céu pobre. É Pobreza aqui verdade. que eu falo é pobreza de coisas boas. Pobreza no espírito, pobreza da alma.
Padre João não Cláudio, a quero gente ser vai aquela acabar a pessoa. nossa live, infelizmente. Ah, tá. Infelizmente, está chegando no final. Eu só queria fazer, sabe o que eu queria te pedir, já que a gente está com tantas pessoas nos Sim, assistindo, pedir uma oração de sim, São Miguel rápida para a gente poder fechar aqui a nossa live. A gente tem 2, 3 minutinhos no máximo. tá. Pode ser? É a oração do Papa Leão XIII, que é aqui, e eu preciso só dizer em 3 minutos, vamos lá. A oração do Papa Leão XIII é fruto de uma visão e que ele viu uma provação que Jesus permitiu ao demônio, mas deu à igreja, ao Papa Leão XIII, o São Miguel, para que ele possa cuidar. E essa oração era falada no final de todas as missas. E depois do Concílio Vaticano II, ela foi muito mal interpretada. As pessoas acharam que ela foi abolida. Não, ela não foi abolida. Muito pelo contrário, o concílio quis que a oração de São Miguel não fosse só falada na missa, mas fosse falada na casa, no trabalho, no lugar, onde qualquer imagem de São Miguel esteja, na rede social. E que São Miguel quer ir além disso. É aí. Você realiza o sonho do Papa Leão XIII quando você, onde você estiver, você torna presente a oração de São Miguel e invoca ele sobre toda a igreja. Então ela sai do âmbito só de dentro da missa e vai para todo o povo. Quem começa a divulgar São Miguel após o concílio é o povo. E graças a Deus e a ele, porque nos dá São Miguel e toca no coração do povo, está voltando para as nossas igrejas e paróquias. Por isso eu queria terminar com essa oração, que é a oração do Papa Leão XIII. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, neste tempo de pandemia. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, nós temos confiança em vós. E desça sobre todos nessa live, na intercessão de São Miguel, de São Rafael, de São Gabriel, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai. Amém. 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 Olha, muito obrigado, Padre João Cláudio, para a gente poder terminar com essa oração lindíssima de São Miguel, abençoando e protegendo a todos nós. Quero lhe agradecer muito a nossa live. Foi um prazer enorme. Que continue. Olha, muito obrigado, São Miguel. Obrigado por te conhecer. E depois a gente tem muitas histórias, né? A gente pode falar sobre a história das causas dos santos, Isso, que é um trabalho que eu realizei. Dos santos, a gente vai fazer uma outra live sobre nossas causas dos santos. Vamos contar essa história tão bonita que Deus e São Miguel colocaram na minha vida e que me ajudou muito, sabe? E me deu algumas graças muito especiais na própria igreja. Tá? Muito grande abraço. Padre João Cláudio. Grande abraço também. Muito obrigada. Satisfação. Gente, tchau, tchau. Vamos ter que encerrar, porque senão a gente vai cair, que aqui a gente some, né? Não. Então, a gente vai terminar agora. Quero agradecer a vocês e vamos, então, continuar com as orações de São Miguel, que ele nos proteja sempre força, nessa gente, pandemia, vai principalmente. passar. Força, vai passar. Uma boa noite para todos vocês. Vacina, gente, vacina. Vacina. Boa noite para todos vocês. Vacina.